então começando mais uma aula e vamos agora falar da parte de Constituição Federal. Vamos então corrigir as questões. Estamos aqui nesse reta final. Se você está nos acompanhando através do YouTube, seja muito bem-vindo. Então, pessoal que já me conhece sabe como que são as nossas aulas. Não vou ficar aqui falando artigo por artigo, lendo e tudo mais. Então, a gente já está aqui a passos da nossa prova e estamos apenas fazendo correção de questões, debatendo os principais artigos, principais pontos, pegadinhas de questões. Todas essas questões que estão na plataforma, elas são da Banca Fundatec. São questões passadas, de concursos passados, e traz aqui como que a banca gosta de cobrar. Os detalhes, aquelas palavrinhas, né? Aqueles não, somente, ninguém, todos. Sabe aquelas palavrinhas que gritam, né? Ali naquela questão que com certeza, né? Tem que dar uma atenção a mais. Então é isso que a gente traz, é isso que a gente frisa. Então são esses pontos que eu gosto de vir e trazer para vocês nesses últimos dias pré-prova. E claro, Constituição Federal são os principais artigos, gente. Ah, mas meu nível é nível superior, não vai cair essas coisas simples. Cai, tá? Cai valendo. Aqui essa parte de princípios, parte de objetivos, de fundamentos, isso aqui tem que ser assim, ó, decorado, tem que saber de trás para frente, porque não tem choro, isso cai muito em prova. A Fundatec adora vir cobrando essa parte inicial, tá? Isso acontece, quem tá ao vivo. Não foi chimarrão, não foi... Agora silencia o celular, né? Aí sim. É, né? Silencia o celular. Tá, a galera aqui tá proibida do chimarrão, proibido do salgadinho, agora celular também. Tá bem, pessoal? Vamos então para a questão de número 1. Vamos corrigir. E vamos já trazer aqui, eu coloco a lei, porque ao mesmo tempo que nós estamos corrigindo, gosto de mostrar, né, em qual artigo que está, como que vem na lei, como que está cobrando, tá bem? Então, questão número 1 diz o seguinte: considerando o disposto na Constituição Federal de 88, analise a sentença abaixo. Essa questão, esse tipo de questão, né, de primeira parte, segunda parte, terceira parte, isso aqui é típico da Fundatec. Então, isso aqui com certeza vai ter uma questão assim na prova de vocês, ou também de somar, né, as alternativas. Isso aqui é típico da banca. Então, a primeira parte diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso é a primeira parte. Na sequência, diz que entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está a valorização do trabalho e da livre iniciativa, tá? E na terceira parte diz que um dos princípios que rege as relações internacionais da República Federativa é o da prevalência dos direitos humanos. E aqui está perguntando quais estão corretas. Pessoal, ali naquela parte inicial fala, né, do poder, né, dos poderes da União, que são, né, independentes e harmônicos entre si, os três poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tá bem? Certo? E aqui, então, tá perguntando, né, se essa parte aqui, ela está verdadeira. Aqui já faço um parêntese, atenção, pessoal que vai fazer prova para prefeituras municipais, tá? Aqui nós estamos na Constituição Federal. A lei orgânica do município de cada cidade vai trazer que são os poderes do município, independentes e harmônicos entre si, apenas esses dois, o Legislativo e o Executivo, tá? Então, atentem-se a isso, tá? Já tô trazendo um parênteses aqui, que muitos vão fazer a prova para Carlos Barbosa, trago aqui. Município, apenas esses dois poderes. Quem é o Legislativo? No português bem claro. Seriam os vereadores, né? Nível municipal, a Câmara de Vereadores. Nível estadual, os deputados. E nível federal, a União, o Congresso. Tá bem? Executivo. Executivo é quem? Executa, né? Então, ali no nível município, está ali representado pelo prefeito, né? Estado, o governador e União, né? Federal, pelo presidente da República. Tá bem? E o judiciário, gente, por isso que o judiciário não integra o município. Ele é estadual e federal, tá bem? Então, atentem-se a isso. Também para provas que caem, né? A Constituição do Estado vai ter esses três poderes, porque o judicial, né, ele integra também poder do Estado. Tá bem? Tranquila essa parte?
Então, aqui, essa primeira parte da lei, né, da Constituição Federal, está correta. Na sequência, fala dos objetivos. Vamos ver. Constitui-se objetivos, lá no artigo 3º. E está dizendo que a valorização do trabalho e da livre iniciativa é um dos objetivos. Sim ou não? Não. Olha só, a valorização do trabalho e da livre iniciativa, que foi incluída em 2019, faz parte dos fundamentos. Então, aqui é detalhezinho, né? Não pertence aos objetivos, e sim aos fundamentos. Sociediva Plu, quem lembra desse mnemônico, tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais e do trabalho, da livre iniciativa, e o pluralismo político. Tá bem? Então, a segunda parte está errada. E por último, fala um dos princípios que regem nas relações internacionais, né? E qual que é o que fala aqui? A prevalência dos direitos humanos já é o segundo inciso do artigo 4º, tá? Então, os 10 incisos que regem, né, nas relações internacionais, a independência nacional e a prevalência dos direitos humanos está correto. Então, o gabarito da número 1 é a letra D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Tranquilo essa aqui? Tá? Aqui. Vamos lá, questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: durante um assalto, a vítima foi forçada a tirar suas roupas, ficando totalmente despida. De acordo com a Constituição Federal, essa forma de violência infringe qual fundamento? E aí, qual o fundamento que infringe, né, essa atitude? Dignidade da pessoa humana, né? Por deixá-la totalmente nua, tá? Então, gabarito, letra E. Até no chute também daria para acertar essa, né, gente? Letra C, número 3. Número 3 diz assim: são fundamentos, de novo, são fundamentos, exceto, tá? Aqui, fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previstos na Constituição, exceto cidadania, é um deles, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, defesa da paz. É o quê? É um princípio que rege as relações internacionais. E letra E, soberania, também faz parte dos fundamentos. Então, a única que está errada aqui é a letra D, defesa da paz. Questão 4 diz assim: Camila e Tamires estavam discutindo sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Camila explicou que tais direitos são essenciais à dignidade da pessoa humana e devem ser promovidos e protegidos pelo Estado. Conforme a Constituição Federal, são direitos fundamentais, de novo, gente, exceto, tá? O que vocês marcaram? Isenção total de impostos aos inscritos em programas sociais. Letra E, tá? A isenção total de impostos aos inscritos em programas sociais. O que está errado aqui nessa E? Aos? O que estaria errado? Aos que são reconhecidamente pobres, né? Em relação à legislação, tá? Então aqui, gente, tem direito sim, mas são aqueles declaradamente, aqueles reconhecidamente pobres na forma da lei, tá? A vida e a propriedade, nós já vimos isso lá também no artigo 5º, fala, né? A intimidade, a honra e a vida privada também. Aqui, o registro civil, tá? E o de nascimento e a certidão de óbito são gratuitos, né, aos reconhecidamente pobres, da mesma parte aqui do isenção de impostos, tá? De herança e igualdade entre homens e mulheres, isso aqui tudo está presente lá no artigo
5º, tá? Que é extenso, mas tá aqui. Tá bem? Artigo 5º, que todos são iguais, sem distinção, garantindo-se aos... Aqui também, gente, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Cuidem esse detalhe. A banca gosta de vir, né, trazendo essa pegadinha quanto aos estrangeiros. Os estrangeiros, eles possuem os mesmos direitos, tá? Então, um estrangeiro residente no país possui direito, tá? Possui direito à vida, possui direito à liberdade, à locomoção, à propriedade, à honra, tá? Então, possui os mesmos direitos. Então, presta atenção nessa parte aqui dos estrangeiros, ok? Então, questão 4, gabarito, letra E. Alguém ficou em dúvida nessa aqui? Não? Quero vocês gabaritando Constituição, hein? Hã? O que ele falou? Questão 5. É o mínimo. É o mínimo. Tu já tá fazendo aniversário aqui no Audazes. É o mínimo tu gabaritar. Como que não? Já tem. Ele já é um dos mais antigos aqui. Pior que não, mas... Tá, seguimos a aula, não quero conversa. Tô pensando, mas é sim. Não quero conversinha. 5. Tá. Nada como ter a mulher do lado dele. Deu? Tá. 5. Vamos lá. Questão 5. Questão 5. Ó, diz assim: a defesa da paz é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Com base na Constituição Federal, são princípios que regem as relações internacionais do Brasil. E aí tem o primeiro, o voto secreto e universal. O que é? Voto direto, secreto e universal. É um dos princípios que regem as relações internacionais? Então, concessão do asilo político e da não intervenção. Sim, tá? Asilo político. Então, receber, né? Como eu já cansei de falar, né? O Brasil é uma mãe. Sempre tem lugar para mais um. Recebe todo mundo de braços abertos, tá? E o princípio da não intervenção, que eu gosto de trazer, né? Cada um no seu quadrado. Aqui ninguém manda e nós também não vamos mandar lugar nenhum. Tá bem? Tá? Esse é o princípio da não intervenção. Os outros, gente, com certeza está errado. Busca pela felicidade e erradicação da pobreza, né? Não, também, tá? Então, questão 5, gabarito, letra B. Questão 6. Questão 6. Diz que sobre os princípios fundamentais, analise as perguntas abaixo. Primeiro, qual é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Aqui tem letra A, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Não deu para excluir, porque todos são. Segundo, a República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos? Sim ou não? Sim. Depois, os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, são dependentes e harmônicos entre si. Não, são independentes. Olha só, gente, palavrinha, a banca adora trazer esses. Passa o olho rápido ali, pum, perde questão. Tá? Não. E depois, a República Federativa do Brasil tem como objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito. Gabarito, então, letra E. Pelo sim, não e sim. Questão 6, gabarito, letra E. Esse sim, não, sim. Quando eu vi ele de beleza. Aí deu muita cara na minha cabeça. Tá? Vamos lá, questão número 7. Considerando os princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, fala que
aqui trata-se, né, de um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tendo como um de seus fundamentos enfim. Depois, um dos princípios pelos quais a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais é qual das alternativas está correta. Então, qual delas é um objetivo fundamental? Garantir o desenvolvimento nacional, sim. Soberania, não. Repúdio ao terrorismo, não. Conceder asilo político, não. E a não intervenção, não. Quando vocês estão fazendo essas questões, é importante vocês marcarem do lado o que é cada um deles. Então, primeiro, a letra A, já por exclusão seria, né? Primeiro está certo, é um objetivo. A soberania, ela é o quê? Ela é um fundamento. Fundamento. Depois, repúdio ao terrorismo. É o quê? Um princípio que rege as relações internacionais. Porque princípio, gente, é tudo. Cuidem isso, tá? Isso é outro ponto que eu quero falar pra vocês. Princípio é tudo. Princípio é toda essa parte aqui que se subdivide. Ó, aqui o título é dos princípios fundamentais, que depois se subdivide em fundamentos, que é o primeiro artigo aqui. Presta atenção. Então, se a banca vier falando em princípios, pode ser fundamento, pode ser objetivos, aqui do artigo 3º, tá? Objetivos, e pode ser os princípios que regem as relações internacionais, tá bem? Então, presta atenção nisso, que princípios é toda essa parte aqui, né? Essa parte inicial, tá? Então, cuidem isso. Depois, repúdio ao terrorismo, também é um dos princípios que regem as relações internacionais. Asilo político, também. E da não intervenção, também. Depois está perguntando aqui do objetivo e um dos seus fundamentos, né? Até por exclusão já seria soberania. Cidadania também é um fundamento. Asilo político, princípio, tá? Então, questão A, gabarito, questão 7, gabarito, letra A. Mas é bom vocês marcarem do lado o que é. Questão 8. Olha só, questão 8. Já estamos lá de novo no artigo 5º. Tá? Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? E aqui está dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Sim ou não? Sim. Sim, tá? Então quer dizer que o quê? Não existe, né? Não é um crime se não está tipificado na lei. Se não está na lei, não é crime, tá? Então tem que ter uma lei tipificando, né, que aquela conduta ela é ilegal, aquilo ali é crime, tá? Bem como não existe uma pena sem uma prévia, né, uma prévia cominação legal. Por quê? Tem que estar presente ali. Ah, pegar algo do colega é furto, pegar algo sem ele ver é furto, pena de 1 a 4 anos, né? Vou esperar o colega ir lá no banheiro e vou pegar ali. Ah, não tem nada para pegar aí. Celular. Eu olhei e falei, não tem nada para furtar aqui, tá? Então, tem que dizer que isso. Agora, uma outra conduta que eu faça, né, que se não tá na lei que aquilo aí é errado, não é crime. Se não tem uma penalidade para aquela circunstância, também não é crime. Tá bem, gente? Isso aqui também, pessoal, atenção aqui, pessoal que vai fazer, né, área militar, tá? Então, a primeira está correta. Letra B, que diz que a lei não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu, certo? Lembrem disso também, falamos lá. Quer dizer que o quê? Se houver uma lei nova, tá? Se houver um crime, acabei de falar aqui, um crime de furto de 1 a 4 anos, vem uma lei nova e diz que o crime de furto vai passar a ser de 6 a 10 anos, a lei nova. E aí? Ela vai retroagir para beneficiar aquele réu? Sim ou não? A lei nova, ela é mais benéfica ao réu? Sim ou não? Não, é que eu falei que vai aumentar a pena dele. Não,
tá? Por quê? Porque está trazendo um aumento de pena. Agora, se vier uma lei nova trazendo uma diminuição de pena, mesmo ele já sendo condenado e julgado, já está lá preso, cumprindo a pena, falta bem pouquinho para ele ser posto em liberdade, a lei vai retroagir para ele, sim ou não? Sim. Por quê? Porque essa lei nova está beneficiando o réu. Tá bem? Conseguiram entender? Então a lei vai retroagir, sim, se for para beneficiar o réu. Tá? Se não for, não vai retroagir, mantém a lei velha. Aqui, letra C que diz, aos litigantes são as partes, as duas partes do processo, tá? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Perfeito, tá? Então, as partes do processo, que são os litigantes, né? Eles vão ter direito ali, né? A ampla defesa, o contraditório, que cada um vai dar a sua versão, e a ampla defesa para poder, né, provar ali a sua inocência, tá bem? Então, está correta também essa aqui. Aqui diz... quando a lei admitir a liberdade provisória e apenas quando houver previsão de fiança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Está certo ou está errada? O que está errado? O apenas aqui, gente, tá? Então, quando a lei admitir a liberdade provisória e quando houver, né, a previsão com ou sem fiança. Então, está errada. E a letra E diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Aqui, gente, é outra pegadinha da banca. Ela gosta de trocar esse nome, tá? Então, a prisão ilegal, então cuidem. A prisão, ela tem que ser ilegal. Tá? Ilegal, ela é relaxada, é o nome técnico, e quem que vai relaxar, quem que vai dar esse alvará de soltura é a liberdade, autoridade judiciária. Cuidem porque a banca gosta de trocar e trazer outra, autoridade administrativa, autoridade policial, algo assim, tá? Vai querer induzir vocês a erro, então preste atenção nesse detalhe que cai muito em prova. Questão 8, gabarito, letra D. D de docinho, tá? Questão 9. Questão 9 diz assim: conforme a Constituição Federal de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, assinale a alternativa incorreta. Calma. Letra A. Diz que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Sim ou não? Tá certo? Tá? Racismo, o ração, né? O racismo e a ação de grupos armados, lembram da ração? Tá? Ambos crimes são inafiançáveis e ambos crimes são imprescritíveis. Quer dizer que o quê? No momento da prisão, não cabe fiança e não prescreve com o passar do tempo. Vai passar o tempo que for, né? Quando for localizado aquele réu, ele vai ser processado e julgado, né, com base no que aconteceu, tá bem? Então, não prescreve ao longo dos anos, não caduca, em português mais claro, tá? Ele vai ser processado e julgado. Depois, letra B diz que constitui um crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então aqui está a outra parte, né, do racismo, do ração, como a gente usa, que é o R do racismo, e a ação de grupos armados. Então, letra B está certo. Letra C diz que o Estado
indenizará aquele que for condenado por erro judiciário, aquele que, né, houve uma sentença, digamos, por erro, né, veio uma má condenação, mas não vai indenizar aquele que ficou preso além do tempo fixado na sentença. Sim ou não? Não, tá? Haverá indenização para ele também. Então, tanto por erro judiciário, tanto para aquele que ficou preso além do tempo, tá? Então, letra C está errada. A letra D diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Sim ou não? Sim, tá? E a letra E diz que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Perfeito também. Que já estão. Tá? Então, 9, gabarito, letra C. Questão D. Questão 10. 10 diz assim. Alguém ficou em dúvida nessa? Não, né? Tá muito fácil, né? Não. Não, o quê? Tá muito fácil, não. Não tá fácil? Ah, tá. 10. Um policial civil está trabalhando na investigação de um crime de extorsão mediante sequestro, recentemente ocorrido na circunscrição da delegacia de polícia na qual trabalha. Às 22 horas, olha só o horário, ao passar em frente a uma residência, ele ouve gritos de socorro vindo do interior do imóvel. Diante da situação, decide ingressar sem qualquer ordem judicial. Com base no artigo 5º da Constituição Federal e nos entendimentos dos tribunais superiores, a conduta do policial foi lícita ou ilícita? Lícita. Por quê? Para prestar socorro, não precisa de hora, muito menos de mandado. Então, gabarito, letra C. Isso. Tá? Então, a questão 10, gabarito, letra C. 11. Tá fácil, né? 11. Um grupo de pessoas se reuniu. Vai estar bem assim na prova de vocês, tenho certeza. Vocês vão lembrar de mim ainda. Um grupo de pessoas se reuniu na praça central de uma cidade e passou a realizar diversos discursos em defesa do nudismo, o que foi considerado por muitos dos moradores como algo inadequado, levando-se a solicitar que a guarda municipal retirasse os manifestantes do local. Chegando ao local, os guardas informaram que a manifestação não era proibida, sendo permitida pela Constituição Federal através do seu artigo 5º, que indica que é garantido o que é garantido? Livre expressão de comunicação. Letra B, tá? Então, pode sim, né? Se quiserem fazer um discurso de nudismo, pode, tá? Então, pode reunir-se livremente em locais abertos, sem armas. Então, esse é o ponto. Fora isso, não há, né, punição contra esse ato, muito menos vedar, né, qualquer conduta do tipo, tá? Então, pode sim, pode se reunir de forma pacífica. Tu tá bem? Tá. Tá nervoso. A Lívia descascou ele. Tá? Gabarito letra B. 12. Mário professa determinada religião e se encontra em entidade militar de internação coletiva. Ele pretende receber assistência religiosa. Considerando a situação errada e as disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. E aí? Ele vai ter direito? Sim. Sim? O que vocês marcaram aqui? Letra C, tá? Ele também pode receber tanto
entidade militar de internação coletiva, como, né, entidades civis, desde que sejam da internação coletiva. Cuidem esse detalhe. Tá? Então, questão 12, gabarito, letra C. 13. Diz que, primeira parte, no Brasil não haverá pena de morte em nenhuma hipótese. Sim ou não? Sim, Marcelo, sim ou não? Não haverá pena de morte em nenhuma hipótese. Não. Só em caso de guerra. Em caso de guerra declarada. Cuidem isso, tá? Gente, cuidem que a banca gosta de trazer essa palavrinha aqui, o declarada. Porque eles colocam em caso de iminente guerra. Quer dizer que o quê? A guerra está prestes a acontecer, não aconteceu ainda, não foi declarada. Então, não. Já querem dar prisão de morte para todo mundo, mas nem tem guerra, tá? Então, cuidem essa palavra, tá? Então, caso de guerra declarada, tá? Depois diz que a pena de banimento é vedada no Brasil, ainda que se esteja tratando de crime de traição à pátria. Sim ou não? Sim ou não? Sim, em qualquer hipótese. Não tem previsão aqui, tá? E as presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Sim ou não? Qual é o período? 6 meses? Não. 1 ano? Esse é o período de amamentação. Período de amamentação. Pode ser que aquela mãe nem amamente também. Então não vai nem ficar com o filho. Completar os 10 anos. Se o filho quiser ficar amamentando até os 4, tá? Não tem período, tá? Não tem tempo, período de amamentação. Cuide desses detalhezinhos, gente. Cuidem isso. Gabarito letra D, 2 e 3. Questão 14. 14 diz que Carlos Rian tem a obrigação de pagar pensão alimentícia para seu filho Lucas. No entanto, ele deixou de pagar a pensão durante vários meses, mesmo sabendo que tinha condições para cumprir o pagamento. Ele não pagou porque não quis. Após diversas tentativas de resolver a situação, o juiz decidiu que Carlos deveria ser preso. Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. E aí, Carlos vai preso, sim ou não? Pode? E aí, qual é a justificativa aqui? Qual é a alternativa? Letra B. Letra B, tá? Quando a pessoa não paga a pensão alimentícia e não tem justificativa para isso. Tá? Alguém marcou outra? Alguém ficou em dúvida? Não? Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Mata a mulher e leva o filho. Sacanagem. Tá? 14, então, gabarito letra B. Vocês viram que essas questões são todas da Banca Fundatec. São níveis superiores também, tá? Todas essas questões. E são dos últimos 2 anos, 25 e 26. Então, sério, a chance de ter uma questão assim na prova de vocês é de 85,4%, tô brincando, tá? É grande, tá? De estar na prova de vocês e eu torço que caia algo assim, que vocês lembrem de mim, ou pelo menos desses detalhezinhos que eu pontuo, né? Pode vir aqui uma das alternativas, pode vir denunciado, o enunciado pode vir na alternativa, enfim. Mas é mais ou menos assim que vai estar na prova de vocês, com toda certeza. Vou consultar o pai André. Tá? Questão 15. 15 diz o seguinte: com base nos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, analise as assertivas a seguir. Primeiro, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de qualificação exigida por lei. Sim ou não? Sim. Não. Independente da qualificação? Não. Tem que atender a qualificação. Seria de criminoso. Mas só
tá? Vamos ver onde é que tá isso? Aqui, 13. Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quem quer marcar do lado? Artigo 5º, inciso 13. Legal para quem quer revisar depois. Depois. É assegurado o acesso à informação, sendo garantido o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Sim ou não? Sim, perfeito. Vamos ver se está por aqui. Tá aqui. Na sequência. Os 3 da sequência. Tá? A informação resguardada o sigilo da fonte. Tá? Então aqui não confundam, tá? Que esse sigilo aqui, não confundam com a livre expressão do pensamento sendo vedado o anonimato. Tá? Não confunda, está mais para cima, não vou sair do inciso aqui. Gente, a livre manifestação do pensamento, eu posso dizer o que eu penso, eu posso falar da política, eu posso falar de religião, eu posso falar de futebol, eu posso dizer pro Jardel que o Inter é melhor que o Grêmio. Perdemos ontem, mas tá. A gente perdeu, mas é melhor, tô nem aí. Hã? Tá? Pessoal, eu posso, mas eu tenho que botar minha cara a tapa. Eu tô pensando isso, a minha ideia é essa, meu pensamento é esse. Então, é vedado, é proibido o anonimato. Aqueles fake news que a gente fala, né? Os Facebook... Como é que é? Fake? É, fake, né? Então, isso é proibido, mesmo que haja, tá? Por isso que tem ações contra isso, existem delegacias especializadas, né, nos crimes cibernéticos para poder investigar quem está por trás, tá? Então, isso é proibido. Agora, quando existe esse sigilo da fonte, quando necessário, é o exercício profissional, tá? Então, por exemplo, eu como advogada, tá? Eu não vou poder ir de testemunha, né, se acontecer um crime, se o 07 cometeu um crime. Ele chegou e me contou, eu não posso ir lá testemunhar contra ele, né? Porque o meu sigilo profissional resguarda essa informação. Um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra ou um outro médico, então esses profissionais liberais que atuam diretamente podem, né, dispor desse sigilo aqui. Jornalista, talvez, tá? Então, é nesse sentido aqui, o sigilo da profissão, gente. Tá? Eu só tomei conhecimento desse crime em razão da minha profissão. Então né, o advogado, a pessoa não pode ter segredo com o advogado, né? Então, tomei conhecimento, mas também não posso expor, né, daquela situação. Imagina se eu tomo conhecimento de um crime, né, que o 07 cometeu um crime. Tomo um conhecimento. E lá pelas tantas ele resolve não me contratar. E aí? O contrato não te paga. Me contratar, não quer me pagar. E aí, o que eu posso fazer contra ele? Vingança, né? Aí eu vou lá e falo, eu tô brincando, não posso de qualquer forma pelo sigilo profissional, tá bem? Então, não confundam aqui essas duas hipóteses. Hã? Por quê? O que ele fez? Não, mas você não vai ouvir. Pausa aí e me conta. Pausa aí me conta rapidinho, 5 segundos pra gente não terminar a aula. Não. Sigilo da fonte. Ah, me conta aí. O que é? Tá, conta aí. O que é? Conta aí, o que é? Você sabe sim. Só segue, você não segue. Pausou, me segue. Então, pode falar. Mas não vou falar não, alguém me conta. O que é? Eu não sei também, eu só lembro. Tá, o que é? O Bruno sabe. Bruno, o que é? Tá pausada. Fala, Bruno. Não. O 07 pausado. Agora fala, agora todo mundo quer saber. Vamos seguir. Eu não pausou nada. É sacanagem. Vamos continuar, tá? Pessoal, e por último diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Aqui é outro detalhezinho que a banca gosta de colocar. Diz que é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo. Não, em tempo de paz.
podendo qualquer pessoa, aqui eles trocam, né, esse qualquer aqui, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, tá? Então, cuide desse detalhezinho, mas aqui na alternativa está certa, né? Gabarito, então, letra D, 2 e 3 estão corretas, tá? Tranquilo, então, até aqui? Questão 16, essa parte aqui é muito legal. Aqui, gente, olha só, na sequência, antes que eu passe, que agora aqui vai para outra parte. Aqui, ó, no inciso 16, que nós estávamos falando de reunir-se pacificamente sem armas, tá? Em locais abertos ao público. E aqui o detalhezinho, que o pessoal aqui já tá chato já de ouvir essa mesma parte, mas como, né, o pessoal do YouTube, que talvez seja a minha primeira aula, então eu tô frisando de novo. Independentemente de autorização, tá? Então isso aqui é outro ponto que cai muito em prova. Ah, vou fazer, né, uma reunião na praça, vou fazer uma reunião na frente da minha casa, enfim, tá? Então eu posso solicitar, eu posso fazer um requerimento para a administração pública, tá? Mas não quer dizer que eles precisam me autorizar. Eu vou apenas informar, até mesmo para que não frustre uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tá? Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tá bem? Então aqui, gente, é o detalhe que vocês têm que saber e decorar essa parte, tá? Não precisa pedir autorização. Ah, tu me autoriza, né, a eu fazer um evento na rua? Não, né? Vou apenas informar para verificar se ninguém pediu também, né, para aquele mesmo dia e horário, tá certo? Tá? E, gente, como é livre, tá? Aqui, a locomoção. Ei, que cheiro forte. Tá? Vou botar na câmera pro Andrei ver. Vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Tá? Pessoal, aqui, ó, presta atenção. Por ser livre a locomoção, tá? Então, para quem for fazer uma reunião, por exemplo, para quem quiser ali fechar a rua, fazer um evento, fazer um mega baile lá no meio da rua, tá? Tá forte, certo? Não pode impedir que as pessoas também transitem no local, tá? Então, ao mesmo tempo que a pessoa pode pedir para fechar a rua, por exemplo, pedir para que se reúna no local público, também tem que ver o direito daqueles moradores. Tá? Então, por isso que quando a gente vê até uma obra, algo que vai fechar na quadra, diz ali acesso, né, ao trânsito local. Já viram isso? Gurias, vocês estão falando demais, estão me deixando tonta. Tá? Acesso ao trânsito local. Por quê? Porque os moradores daquela região, eles podem entrar nas suas casas, eles podem acessar a garagem das suas casas, eles podem entrar ali, mesmo que a rua esteja fechada, mesmo que tenha uma obra, mesmo que tenha algum evento. Tá bem? Então, atentem-se a esses detalhezinhos aqui que a banca adora vir trazendo pegadinha para eliminar. Mas claro que vocês, né, não vão ser eliminados porque estão aqui, né, audazes, audazes raiz. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês. Bota seus dedos, não, Isabel. Tipo, vai, ele esqueceu do desodor, né? Não. É do azul? É do azul? É? É do azul? Cheetos azul, no requeijão. Aqui, só para finalizar também. Deu? Tá? Só para finalizar também, que não haverá prisão civil por dívida. Cuidem também, a banca pode vir. Gente, presta atenção, principalmente aqui em casos nível superior, casos mais cargos, né, que exijam uma complexidade a mais, pode vir um caso hipotético. Então, prestem atenção. Quer que o André ligue o ar? Não vai melhorar? Cheiro? Cutuca ele aí, Airan.
Dá um toque. Não, é um toque. Dá um toque nele aí. Tá, olha só, presta atenção. Pessoal, prisão civil, tá? Prisão civil apenas para inadimplemento voluntário, tá? E inexcusável de obrigação alimentícia. É isso que nós vimos na questão, tá? O inadimplemento, ele é voluntário. Ele sabe que está atrasado e foda-se, vou continuar atrasado, tá? Ele não quer pagar porque ele não quer pagar, tá? Por birra, né? Então, é essa parte. E do depositário infiel, tá, gente? Então, depositário infiel é aquela pessoa... Ai, vocês estão assim, eu vou jogar vocês na parede. Dá um toque pra ele ligar o ar. Tá. Depositário infiel, gente, é aquela pessoa que fica responsável sobre a manutenção dos bens, tá? Então, por exemplo, quando um bem ele é penhorado, quando ele está em algum processo, né, de penhora, de busca e apreensão de bens e tudo mais, tá? Vai ficar uma pessoa responsável por aqueles bens. Isso se chama depositário infiel, tá? Vamos imaginar que tem uma ação ali de dívida contra uma loja, tá? Isso é muito comum. Tá uma dívida de uma ação de uma loja ali, né? E aí, foi o juiz nomeou então que uma pessoa, um representante, um depositário infiel, fosse junto com o oficial de justiça, tá? E fizesse a busca de bens dali local, ou, enfim, roupas, o que for, né? O que tiver, os objetos daquela loja de valor, podem tudo ser, né, depositados, tá bem? Então, esse é o depositário infiel, pode ficar guardado com aquela pessoa responsável, tá? Conseguiram entender? Isso é o depositário infiel. Tá? E aqui vamos para a questão falando do habeas corpus, habeas data e tudo mais. Tá? E mandado de segurança. Questão 16 diz o seguinte: notoriamente, as delegacias de polícia são órgãos públicos, procurados para diversas orientações de distintas naturezas. Um policial civil está trabalhando no registro de ocorrência de uma delegacia de polícia e um cidadão ingressa no local, relatando uma situação pessoal e buscando orientação a respeito dos remédios constitucionais. O policial, então, oferece as seguintes informações: o instrumento constitucional pelo qual o indivíduo obtém informações constantes de registros de entidades governamentais referentes a si ou para corrigir dados pessoais em registros públicos, denomina-se, e aí, qual deles? Já o instrumento destinado a proteger a liberdade de locomoção, gente, falou em locomoção, é a palavra-chave para saber esse aqui, tá? Quando alguém sofre ou se acha ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder, denomina-se habeas corpus, tá? Então aqui, gente, falou em liberdade de locomoção. Locomoção é a palavrinha-chave. Habeas corpus, tá? Habeas corpus, direito de ir e vir, direito, né, à liberdade aqui de locomoção, tá bem? E o outro é o habeas data, tá? Aqui, mais para baixo. O mandado habeas data, aqui, conceder-se a habeas data para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, eu vou entrar pedindo as informações sobre a minha pessoa, não vou fazer sobre um terceiro, tá? Constantes no registro de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, por exemplo, quero corrigir os meus dados, né, o meu cadastro lá na Receita Federal. Então, eu posso impetrar aqui, né, com um habeas data, tá bem? Outra coisa, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Da mesma forma, tá? Então, para eu solicitar as informações ou para retificar dados, tá? Certo? Então, isso aqui é o habeas data. Gente, isso aqui cai muito em prova. E vocês têm que saberem todos eles, tá? Então, aqui é 16, gabarito letra D. De novo, 17,
tá? 17 diz que, considerando as disposições na Constituição Federal, assinale a alternativa que indica corretamente o remédio constitucional em que há expressa previsão de gratuidade para sua utilização em qualquer situação, tá? Gente, qual que será, né, gratuito em qualquer hipótese? O habeas corpus vai ser sempre gratuito, tá? Sempre, sempre, sempre gratuito. Habeas corpus, tá? Na sequência, questão 18, diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Essa é a primeira parte. Está certo, né? Está certo. Segundo o inciso 3º do artigo 37, diz que o prazo de validade do concurso público será de até 4 anos, prorrogável uma vez por igual período. Sim ou não? De até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Sabe, isso aqui não tem que não sabe, tá? Na sequência diz que por força do disposto no parágrafo 3º do artigo 39, ficam assegurados aos servidores ocupantes de cargo público, entre outros benefícios, o 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, e a remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo em 50% do normal. É óbvio, né, gente? Então vai ter, com certeza, o 13º e com certeza, se houver, né, hora extra, vai também receber. E aqui está dizendo quais estão corretas. Letra D, 1 e 3. Tá? Questão 19. Um servidor público é nomeado para um cargo de comissão, sem ter sido aprovado em concurso público. De acordo com a Constituição Federal, essa nomeação, ela pode sim ou não? Desde que o cargo seja provavelmente em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Perfeito? Todo mundo concorda? Gabarito letra C, tá? Então, aquele que não é, né, não passou em concurso público, não é aprovado, não é um cargo de provimento, certo? Então, aquele cargo, né, cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Então, ele pode ser chamado, né, e pode ser demitido, ser exonerado a qualquer tempo, tá bem? Então, não confundam cargo em comissão para cargo em provimento. Cargo em provimento é aquele que passou no concurso público. E o cargo em provimento, ele pode exercer uma dessas funções de direção, chefia, assessoramento? Sim ou não? Recebe sim, pode sim, vai receber o famoso FG, função gratificada, tá? Certo? E ele pode sim ser nomeado e ser exonerado a qualquer tempo, tá? Então, se um servidor efetivo, ele foi ali nomeado para um cargo de diretor, tá? Ele pode ser exonerado? O cargo de diretor, sim. Sim. E aí o que ele vai fazer? Vai voltar para o cargo de origem, cargo de provido, né? O cargo que ele assumiu pelo concurso público. Tá bem? Tranquilo? Conseguiram entender essa parte? Relembram bem dela? Tá? Então, 19, gabarito letra C. Questão 20. Questão 20 diz assim: de acordo com o artigo 37 da Constituição e a jurisprudência, assinale a alternativa correta. E aí, quem lembra do LIMP? O que é o LIMP? Quem lembra? Os guris lá no fundo, estão muito quietinhos. O que é o LIMP? Tá, Marcelo, fala tu o que é o LIMP. Tu que é nosso convidado de hoje. Letra por letra. O L é o quê? Legalidade. Tu não é o Marcelo. Pediu para todo mundo. E o último é? Eficiência.
Tá dando com estudioso rápido. 35. Nossa, foi. Quem tá lá? Não tá dando com estudioso rápido, foi. Ele caiu. Eu fiz pra ele caiu, agora tá fazendo pros outros. Mas ele caiu. Eu perguntei pra ele se deu pra fazer as questões. Deu. Ele caiu. Dei. Pegaram no momento em detalhe. E ele veio faceiro. Dei. Tá? Pessoal, não esqueçam desse limpe. Limpe. Vamos de novo, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acho que tem todos aqui, não preciso falar de cada um. Nós vamos falando ao longo das questões, tá? Quê? Letra A diz assim, letra A da questão 20, diz que a moralidade administrativa limita-se ao cumprimento da legalidade, não autorizado controle judicial do mérito do ato administrativo. Sim ou não? Não, porque aqui não trata do princípio da moralidade. Trata de qual princípio? Aqui mesmo diz, né? O da legalidade. Gente, da legalidade, o servidor tem que fazer aquilo que está na lei. Ele não tem limite de escolha, tá? É fazer o que está na lei. O servidor ali é o robozinho, tá? Fazer aquilo ali, pronto, tá? Depois diz que o princípio da eficiência não possui aplicabilidade direta, exigindo regulamentação por lei ordinária. Sim ou não? Não, tá? Ele possui, né, uma aplicabilidade direta. O que é o princípio da eficiência? O que a gente usa? Que termo que a gente usa? Que expressão? Fazer muito com pouco, é ser eficiente, né, naquilo que se faz, naquilo que é proposto, naquilo que assinou, né, quando assumiu o cargo. Então, ser eficiente, né, dentro das suas condições de trabalho. Aqui na letra C, tá? Diz que a legalidade administrativa permite ao administrador agir como o particular, realizando tudo o que a lei não proíbe. E aí, sim ou não? Não, tá? Lembram quando a gente falou, questão aqui administrativa também, cai essa parte. Hã? Não é isso que eu quero falar. Dos princípios, o princípio da discricionariedade. Lembram do rio e lembram das trilhas do trem? Quando eu falei? Então, quando há o rio, né, o princípio da discricionariedade é quando o servidor permite, né, a tomar decisões, tá? Então, esse princípio é o que muda da legalidade. A legalidade é o trilho, ele não pode sair fora do que está na lei. Já o da discricionariedade, que não está explícito, isso é outro termo que vocês têm que saber. O artigo 37... esse limpe são os princípios explícitos. Quer dizer que o quê? Eles estão escritos. São esses que estão no artigo 37. Mas ao longo da Constituição, possuem outros princípios que são os implícitos, que é o que eu estou trazendo agora, o da discricionariedade, que pode muito bem estar na prova de vocês, tá? Então esse princípio é aquele servidor que ele pode tomar outra decisão. Ele pode, em determinado caso, agir conforme a lei, mas ter uma margem para decisão, tá? Então, não confundam aqui, porque existe sim essa margem de decisão, que é o da discricionariedade, tá bem? E depois a letra D diz que a publicidade é regra, sim, é regra, admitindo-se restrições quando imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, ou a proteção da intimidade, conforme ponderação de princípios constitucionais, tá? Então, aquele servidor, né, pode, se for uma questão de investigação, uma questão policial, né, algo sigilo para o Estado, ou algo que é prescindível para a segurança de uma coletividade, ele pode permanecer em sigilo aqueles atos, né, e não dar publicidade a eles, tá bem? Então, aqui, questão 20, gabarito letra D. Alguém ficou em dúvida? Todo mundo lembra dessa parte? Sim? Então tá. 21. Joaquim é servidor público estável e suas condutas no cargo foram objeto de processo administrativo, sendo-lhe assegurada ampla defesa. Ao final do processo, concluiu-se pela perda do cargo de Joaquim. Considerando as disposições da Constituição Federal e a situação narrada, assinale a alternativa correta.
Letra A diz o seguinte: Joaquim não poderia perder o cargo na situação descrita, pois a Constituição se limita a prever como hipótese de perda de cargo de servidor estável a sentença judicial transitada em julgado. Sim ou não? Não. Não, né? Mesmo que haja, né, um processo administrativo, ele pode, como forma de punição, perder o cargo, tá? E depois também, caso haja o processo judicial, caso haja não, vai haver, né, um processo judicial transitado em julgado, ele também pode ser punido, né, com a perda do cargo, tá? Então, pode estar errado. Letra B diz que na situação descrita, Joaquim poderia perder o cargo, pois a Constituição prevê, dentre outras hipóteses, a perda de cargo de servidor estável mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Perfeito. Tá? Está certo. As outras estão erradas porque também, né, relutam na mesma situação. 21, letra B. 22. Assinale a alternativa incorreta, observando o disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Vamos ver o que diz no artigo 41 para a gente resolver essa questão. Aqui, 38. O que tu marcou, Ira? Onde? Na 22. Não, qual que a gente vai? É 22. Aqui. Não sei o que é. Ah, não chego na 41 nunca. Logo de risquinho, ó. B ou D? Aqui. O que tu marcou? D. É a incorreta. Vamos lá. Incorreta. Atenção. Diz... Aqui, na letra A, diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Sim ou não? Estágio probatório, ele é de quanto tempo? 3 anos. Perfeito. Letra B diz o seguinte: a única forma do servidor público estável perder o cargo é em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Pode perder por pai. Não a única, porque pode ser de forma administrativa. Letra B é a resposta da alternativa. Letra C diz o seguinte: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Sim? Perfeito. Tá? Depois, diz que invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor estável, ele vai ser reintegrado, tá? Reintegrado, tá? Lembram disso também? As formas de provimento, tá? As formas de provimento e as formas de vacância. Então, aquela decisão que foi dada como ilegal, né, para aquele servidor, ele vai ser reintegrado. Aquele servidor que foi absolvido, por exemplo, na esfera criminal, ele vai retornar ao cargo, ele vai ser reintegrado, tá? E por último, diz que extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo, tá? Então, ele vai estar disponível. Então, aquele cargo que foi declarado sem necessidade, né? A sua desnecessidade, né? Que eu dei o exemplo isso na aula passada, ele vai ficar ali disponível. Remuneração proporcional ao tempo de serviço. Cuidem, gente, porque isso é o que está na Constituição Federal, tá? Tem a Constituição do Estado, traz a mesma coisa, mas não confundam aqui com as leis orgânicas do município, com o regime jurídico que nós vimos na aula passada pro pessoal de Carlos Barbosa, tá? Não confundam, porque tem os detalhezinhos a mais, tá?
23 diz que a improbidade administrativa é a conduta desonesta e ilegal de agentes públicos ou particulares, que causa enriquecimento ilícito, danos ao erário ou violação dos princípios da administração pública, que visa punir a corrupção e o mau uso do poder. De acordo com a lei de improbidade administrativa, a conduta deve ser, improba deve ser. Necessariamente doloso. E aí? É obrigatoriamente ser dolo. Tem que agir com dolo. Tá? Tá? 24. Tá tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Viu? Alguma dúvida até aqui? 24. 24. Com base no que estabelece o artigo 39 da Constituição, analise as assertivas a seguir, relativas ao tratamento jurídico dos servidores públicos. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento e os demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo, componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos. Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Está certo. Aqui já tá tudo errado. Aqui já tá tudo errado, gente. Não é a parte que cai para vocês, mas vamos ver. O membro do poder, detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente, subsídio fixado em parcela única, permitindo o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba, representação de outra espécie remuneratória. Está errada. 3. A União, Estado e Distrito Federal poderão manter escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, obrigatória para isso. A celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Sim ou não? Não, tá? Uma que não é requisito para promoção, ela não é obrigatória, porque tem, e como eu disse, né? Isso vai mudando do regime junto com a Constituição, às vezes tem a promoção, tem o caráter antiguidade, merecimento, então isso tudo depende, né, do grau, da carreira, da classe, seja como for, tá? Não é obrigatório. A questão de cursos de aperfeiçoamento tem que também ser interesse da administração, lembram disso? Não vai fazer um curso lá de tricô se tu trabalha com máquina, né? Então, também, Jardel é motorista, agora quer ir lá fazer um curso de tricô. Não dá, né? Tá? Então também tem que haver esse interesse aqui. Tá? Então está errado. E por último, diz que é permitida, aqui, olha só, isso aqui eu falei muito para vocês, é permitida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Sim ou não? Não, tá? O que seria isso, gente? O que seria essa incorporação de vantagens? Então, quem recebe o adicional noturno é uma vantagem, mas aí ele passou a trabalhar de dia. Ele vai seguir recebendo adicional noturno? Não, tá? Então são esses detalhezinhos, eles não são incorporados à remuneração. Por exemplo, recebe o FG, tá? Função gratificada, mas ele deixou de ser diretor, deixou de ser um cargo de confiança. Ele vai seguir recebendo? Não. Então são esses valores, são esses adicionais que não se incorporam aos vencimentos. Tá bem? Conseguiram entender? Então esse é um detalhezinho, questão correta é apenas a 1. Tá? Questão 26, 2. Coisa do Andrei tem 2, 26. Não, seria a 25. Sim, essa alternativa da 27. Acho que aqui seria 25 mesmo. Sim, a 26 é a mesma 23 aqui, ó.
Vamos pular para 26, que é ele que pague depois. Diz que as disposições da lei de improbidade administrativa também se aplicam a quem não é agente público, desde que... Concorra dolosamente para a prática do ato. Letra A. E aí, 26, o que vocês marcaram na 26? Letra D. Tá? Então, aquele que induz ou concorre, tá? Para a prática do ato. Quem é aquele que induz? O que ele faz? Que induz? Induz a cometer um ato. Diz, Bruno. Tu. O que é induzir alguém a cometer? Vamos falar para o nosso ilustre galã da noite. Fala, B. Tá, mas o que é induzir alguém a cometer um ato? Ele falar no ouvido da pessoa. Tá induzindo? Vamos lá. Tá? O que é concorrer? Gente, isso aqui é também para penal, tá? Isso aqui é crime puro. Induzir. Vou dizer pra pessoa, vamos lá que vai dar certo, vamos lá fazer esqueminha, vai lá, tu consegue, cara, tu é bom, tu tem todas as manhas, tu tá lá dentro, tô induzindo aquela pessoa a cometer um crime. Agora, concorrer. Não, isso é induzir. Tá. E concorrer. O que é concorrer, gente, para um crime? Aqui a gente tá falando de improbidade, mas vamos falar no crime. Não, concorrer. Praticar junto. Praticar de alguma forma. Não exatamente aquele ato, mas ele vai ajudar em uma parte do crime. Por exemplo, Jardel, motorista categoria D. E. Tá? Aí, por exemplo, o Jardel disse assim, aí chega lá, o Airan quer cometer um furto lá na administração, quer pegar uns produtinhos a mais, e o Jardel diz assim, cara, eu dirijo caminhão, vai lá que eu te espero lá na boca com o caminhão e beleza, tá? Ele não cometeu, ele não entrou na partição, ele não pegou, ele não fez nada, mas ele concorreu porque ele, né, dirigiu o caminhão, foi um piloto de fuga dessa ação, tá? Desse esquema aí. Tá? No caso, me chamou de ladrão só porque eu tô de vermelho o caso do PT. Vamos lá, continuamos. Tá, pessoal? Então, induzir e concorrer é nesse sentido. Induzir é aquela pessoa que está instigando, incentivando. Concorrer é aquele que ajuda de alguma forma. Não aquele que vai lá e faz, executa. Não, ele ajuda de alguma forma. No caso aqui, o exemplo, ele foi só o motorista da rodada. Tá? Gabarito, então, letra B. 27. Não vai cortar. Não vai cortar. Não vai. 27. Ainda mais ele. Não vai cortar. 27. De acordo com a Constituição Federal, assinalar a alternativa correta. Qual é o gabarito? A, G, O ou A? Tô brincando. A, B, C ou D? D. Isso aqui é coisa dele. D. Tá? A independência nacional é um dos princípios regentes nas relações internacionais da República Federativa do Brasil. 28. 28. Segundo os principais não, segundo deve ser os princípios fundamentais dispostos na Constituição Federal, é correto afirmar. Não fiz essa. O que vocês marcaram? A. De cara. Alguém marcou diferente? Não? Então, 28, gabarito, letra A. 29. Verdadeiro ou falso? Primeiro parênteses diz assim: a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Sim ou não? Sim. V. Depois, a prevalência dos direitos humanos é um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Sim ou não? Sim. Sim.
Depois, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem suficiência de recursos é um dever do Estado. Sim. E depois, por último, é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato em caso de denúncia política. Sim ou não? Sim. Não. Gabarito, letra A. A última é falsa. Vedado, gente. Vedado anonimato em qualquer hipótese. 30 e última, pra gente encerrar essa parte aqui, que tem mais. Questão 30. De acordo com os direitos e garantias fundamentais, mais especificamente os direitos e deveres individuais e coletivos expressos na Constituição Federal, é correto afirmar. Primeiro, diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Sim ou não? Sim. Sim! Letra B diz que nenhum brasileiro será extraditado, inclusive o naturalizado. Sim ou não? Também sim. Tá? Gente, salvo! Olha só, presta atenção aqui, isso aqui cai muito também. Nenhum brasileiro vai ser extraditado. Perfeito. O nato, brasileiro nato, né, que é o nascido no Brasil, ou no exterior, de pais ou mães, né, do Brasil, enfim, tá? Aquele nato não vai ser extraditado em hipótese alguma. O naturalizado, ele pode ser extraditado, tá? Se ele cometer um crime, tá? Até aqui diz um crime comum, furto, roubo, qualquer crime comum, antes da naturalização. Tá? Então presta atenção, se o crime foi antes da naturalização, ele vai ser mandado embora. Se o crime foi depois, ele vai ficar por ser condenado e julgado aqui no Brasil. Tá? Então presta atenção à questão do estrangeiro. Tá? Aqui na letra C diz que a pena será cumprida em estabelecimentos idênticos. Não, né? Já começa aí. São estabelecimentos distintos pelo grau, né, do delito e pelo sexo. Tá? Diz que é D que não haverá caso nenhum, né? Em nenhuma hipótese haverá pena de morte. Nós já falamos que haverá pena de morte em caso de guerra declarada. Declarada, não esqueça dessa palavra, por favor. E por último, diz que a lei regulará a individualização da pena e poderá adotar apenas a privação ou restrição de liberdade, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão e interdição do direito, sendo incabível a perda de bens. Não, também, né, é cabível ali a perda de bens. Certo, gente? Isso aqui tá tudo lá no artigo 5º, inciso 40, 45, 6, 7, tá? E na sequência. Certo? Com isso, ficou alguma dúvida dessa parte de Constituição? Não? Vocês viram que é a primeira parte ali, né? Primeira parte do artigo 1 ao 4º, artigo 5º, depois lá para o artigo 37. Isso aqui é o que deslancha nas provas da Fundatec, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Fica alguma dúvida? Deixa a tua mensagem ali. E boa sorte na aprovação de vocês e nos encontramos logo mais, certo?